A história da neurociência é uma jornada extraordinária através das eras, revelando a evolução notável do cérebro humano e suas adaptações ao longo do tempo. Para compreender completamente essa narrativa, é preciso retroceder bilhões de anos, até o surgimento dos primeiros organismos dotados de sistemas nervosos primitivos. Nos primórdios da vida na Terra, não existiam cérebros como os conhecemos hoje. Em vez disso, organismos unicelulares confiavam em respostas químicas e elétricas rudimentares para se movimentar e sobreviver. Foi apenas com o tempo e a complexificação da vida que esses sistemas nervosos simples evoluíram em estruturas mais elaboradas. Ao longo das eras, conforme os organismos multicelulares surgiam e prosperavam, os sistemas nervosos evoluíram em complexidade. Os primeiros neuroníons, as células especializadas em transmitir informações, apareceram há cerca de 600 milhões de anos. Eles formaram redes rudimentares que permitiam a detecção de estímulos ambientais e respostas simples. À medida que os seres vivos se diversificavam, os sistemas nervosos também se tornavam mais variados. Por exemplo, os invertebrados, como insetos e moluscos, desenvolveram sistemas nervosos segmentados que ajudavam na coordenação de movimentos. Esse foi um passo crucial na evolução para animais mais complexos. A transição para vertebrados trouxe uma inovação notável: a medula espinhal. A medula serviu como uma via de comunicação eficiente entre o cérebro primitivo e o resto do corpo. Mas foi a partir daqui que o cérebro começou a realmente se destacar. Há cerca de 500 milhões de anos, os primeiros peixes surgiram com cérebros primitivos, que foram os predecessores dos cérebros mais elaborados que encontramos em vertebrados hoje. Com a evolução de anfíbios, répteis e finalmente mamíferos, o cérebro continuou a crescer em tamanho e complexidade. No entanto, foi com a ascensão dos primatas que o cérebro deu um salto espetacular. Há aproximadamente 65 milhões de anos, os primeiros primatas começaram a desenvolver cérebros maiores e mais complexos, permitindo aprimorar habilidades cognitivas, como memória e resolução de problemas. Com a linhagem que levaria ao Homo sapiens, a evolução acelerou. O Homo sapiens, nossa espécie, surgiu há cerca de 200 mil anos com cérebros notavelmente desenvolvidos. Nosso cérebro, que representa apenas cerca de 2% de nosso peso corporal, consome cerca de 20% de nossa energia. Isso reflete a complexidade e o poder de processamento que nossos cérebros atuais possuem. Essa longa jornada evolutiva culminou em um cérebro humano altamente adaptável, capaz de aprender, criar, comunicar e refletir. A história do cérebro humano é, portanto, uma narrativa extraordinária de adaptação, evolução e desenvolvimento, moldada ao longo de bilhões de anos de transformações graduais e inovações notáveis. É um testemunho da incrível capacidade do processo evolutivo em gerar a maravilha que é o cérebro humano. Na continuação da história do cérebro humano, é fascinante observar como diferentes regiões do cérebro evoluíram em momentos distintos, refletindo a adaptação às necessidades das espécies ao longo do tempo. Uma das primeiras regiões a se desenvolver nos cérebros primitivos foi o tronco cerebral, responsável por funções vitais como a respiração e a regulação cardíaca. Essas funções eram cruciais para a sobrevivência e, portanto, evoluíram cedo na história da vida. À medida que os organismos se tornaram mais complexos e móveis, as regiões cerebrais associadas à percepção sensorial e ao processamento de informações começaram a se desenvolver. Os primeiros vertebrados, como peixes e anfíbios, tinham cérebros relativamente simples, com destaque para o bulbo olfatório para processar informações olfativas e o tálamo para encaminhar informações sensoriais. Com a ascensão dos répteis e, posteriormente, dos mamíferos, ocorreu um aumento notável na complexidade cerebral. O córtex cerebral, a camada externa responsável pelo processamento de informações complexas, tornou-se proeminente. Nos mamíferos, especialmente nos primatas, o córtex se expandiu e se diversificou para acomodar funções cognitivas mais avançadas. Os lóbulos frontais do cérebro, em particular, desempenham um papel crucial na tomada de decisões, no planejamento e na resolução de problemas.
Essa região é altamente desenvolvida nos humanos e está ligada às características que nos tornam únicos, como a linguagem, a capacidade de abstração e a criatividade.